ano passado, nós aqui em casa estávamos todos com Covid e passamos um ano tão difícil, né? Logo veio falecer o meu sogro, logo depois do encontro, né? Do Imersão Online. E quem conhece a Cristina, né? A minha esposa, desde a época da Casa do Proec, quando vinham aqui em casa, né? Se reunirem, sabe como ela é. E o que eu quero partilhar hoje se encontra lá no Novo Testamento, né? Marcos 10, do 17 ao 21. E também queria deixar outro texto aqui que está lá em Êxodo 20, do 1 ao 17, tá bom? Bom, esse texto aqui eu não vou ler só para ganhar tempo, mas ele fala do jovem rico, né? Então, é interessante que Jesus, né, está atravessando ali a Judéia, né, se eu não me engano, e de repente ele é indagado por esse jovem, e esse jovem diz o seguinte: bom mestre. E aí Jesus para e responde: olha, bom é só um, que é Deus, né? E naquela conversa dele com esse jovem, o jovem pergunta de novo: como que eu faço para herdar a vida eterna, né? E aí Jesus fala para ele assim: olha, você conhece os mandamentos? E aí Jesus começa a listar os 10 mandamentos para aquele jovem, né? Não matarás, não furtarás, honra o seu pai e a tua mãe. E é interessante que um dos evangelhos, né, porque ele está em Mateus 19, depois em Marcos, depois em Lucas, mas é interessante que um desses evangelhos, ele fala o seguinte, né? E amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Eu lendo o Êxodo lá 20, eu não consegui ver, né? Essa fala de Jesus, né? Mas eu achei muito interessante isso que a gente vai ver logo ali para frente, né? E depois, e João relata de uma maneira assim muito bacana que eu achei, né? Dentro desses evangelhos. Marcos, que está em 10 e 17, do 17 ao 21, é interessante que Marcos diz assim, que esse jovem veio correndo, né? E se ajoelhou diante de Jesus antes de começar a conversa. Isso me chamou muita atenção, né? E logo lá no 21, e cumprimentando aqui, aliás, e aí esse jovem, quando Jesus fala dos 10 mandamentos para ele, e é interessante que ele fala assim: olha, desde a minha juventude eu já tenho ouvido isso, né? E aí Jesus fala para ele, lá no versículo 21, aqui em Marcos, diz assim: e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te alguma coisa, né? E isso me chamou a atenção, e era isso que eu gostaria de que nesta manhã nós pudéssemos pensar, né? Falta-te alguma coisa, né? Falta algo na sua vida, falta algo na minha vida, Florisol, né? E é interessante, irmãos, que esse jovem, ele conhecia só os 10 mandamentos. Ele não conhecia a bondade de Deus, né? Porque quando nós olhamos lá em Êxodo, né? Ele começa dizendo, né? Que Deus os livrou, os judeus, das mãos dos egípcios. Olha para vocês verem a bondade de Deus, né? Então, e aí a gente vai conhecer a história de Moisés, a gente vai ver o quê? Né? Que esse povo teve livramento atrás de livramento, né? Tudo que acontecia com o povo egípcio não acontecia com os israelitas, né? Deus os guardou, a sua bondade os guardou, os livrou, né? E ele não conhecia isso, né? Então, aí o povo sai da terra dos egípcios e logo de cara eles enfrentam a primeira luta, que é atravessar o Mar Vermelho, né? E aí eu volto a dizer, a bondade de Deus esteve ali no atravessar o mar. Abriu-se um mar,
E não foi só uma ou duas pessoas que passaram correndo, né? Diz a palavra que foi mais de 600 mil pessoas, né? Imagine todo esse povo atravessando esse mar, os cavalos, os cavaleiros com seus cavalos vindo atrás dele para o matá-lo, né? E ele ali guardado, aquele povo guardado pela bondade de Deus, né? Aí logo eles atravessam o mar, aí o povo começa a reclamar com Moisés. Moisés, olha, né, lá no Egito nós não tínhamos fome, porque nós comíamos, nós trabalhávamos arduamente, mas tinha o alimento lá. E aí Deus, na sua bondade, além de ter a nuvem para refrescá-lo durante o dia quente lá no deserto, também tinha a nuvem de fogo para aquecê-los, né? Durante a noite, né? E então essa bondade de Deus era tremenda, era constante. Esse jovem não conhecia. Então, quando eles indagavam isso a Moisés, reclamavam, né? Deus, na sua infinita bondade e amor, dava o alimento, dava um maná logo pela manhã, e durante o dia eles eram alimentados por carne, né? E então esse jovem não conhecia. E aqui fica essa pergunta no versículo 21. O que te falta? O que me falta para herdar a vida eterna? Sabe o que falta, irmãos? A bondade, o amor. Olha o que diz aqui, ó. E Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus olha para nós nesta manhã com seus olhos de amor e fala isso para mim e para você. O que te falta? O que te falta? Aquele jovem tinha tudo, né? Ele tinha bens materiais. É por isso que ele se entristeceu pelo seu dinheiro. E quando a gente olha para esse texto, é interessante que a gente só olha para a riqueza desse jovem, mas não olha para a alma dele. A alma dele era pobre, vazia, porque não conhecia essa bondade de Deus. Não conhecia este amor de Deus. E aqui fica a minha reflexão nesta manhã. Essa pergunta, espero eu, né, em Deus, e desejo a todos vocês, né? Pergunte isso para o Senhor nesse dia, né? O que falta à minha alma? Senhor, abre os meus olhos espirituais, me faça enxergar a tua grandiosidade, a tua bondade, o teu amor. Eu estava me lembrando, irmãos, que durante todo esse ano difícil que eu e a minha esposa passamos, porque nós todos estávamos com Covid o ano passado naquela imersão, e ontem eu até falei isso para ela, falei, Cris, olha a bondade de Deus de lá até aqui com as nossas vidas. Perdemos o seu pai? Perdemos, mas Deus tem sido bom para nós. Então era isso que eu queria deixar, né? O que te falta? O amor de Deus? Busque isso em Deus. A bondade de Deus? Busque isso em Deus. As misericórdias de Deus? Busca isso em Deus. E faça, né? E faça como eu tenho feito, né? Aqui em casa. Senhor, ajuda-me a enxergar, a ver as tuas coisas, a tua bondade. Amém?